Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já sabe, é o www.futura.org.br. E hoje a gente vai falar sobre bico de papagaio, hérnia de disco, lordose e escoliose. Bom, esses são os tipos mais comuns de problemas de coluna, segundo o Ministério da Saúde, e podem provocar dores fortes, desvios permanentes, má postura e até paralisação dos movimentos. E com certeza você em casa deve conhecer alguém que tenha passado por alguma dessas situações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas tem, já teve ou terá pelo menos um episódio de dor nas costas. Então aqui no estúdio a gente fala sobre os sintomas, os tipos de tratamento e como prevenir problemas de coluna. Para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio a Valéria Satamini, ela é cantora e compositora. Aqui ao meu lado está o ortopedista Luiz Eduardo Carelli, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e também conosco o acupunturista Acácio Banhos Cabral. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões. Se você sofre de problema nas costas ou se conhece alguém que está passando por esse problema pela internet, você já sabe que tem duas formas de tirar suas dúvidas. A primeira delas é no facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aí já na nossa página esse post aqui com alguém sofrendo de uma dor nas costas, na região lombar, aqui ó, pode ser uma hérnia de disco ou alguma coisa desse tipo. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua dúvida. Daqui a pouquinho eu trago a sua questão aqui para o estúdio com os nossos entrevistados. Outra forma de mandar recados online para a gente é no microblog, no Twitter, mandando sua dúvida para o perfil @canalfutura. Você também tem como opção o nosso bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago sua dúvida aqui para o estúdio. Enquanto isso, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Valéria, que está aqui com a gente. Ela que sofreu uma queda, levou um tombo daqueles, não deu muita bola, não cuidou direito e um pouco depois teve problemas bem sérios. Foi isso, Valéria? Foi. Então conta pra gente, o que aconteceu? Eu caí na escada do meu prédio, eu escorreguei, estava com uma sandália rasteira, né, que a mulher adora usar, e caí, quiquei com o bumbum na escada. Vários degraus para baixo? Vários degraus para baixo, um lance inteiro de escada. E na época eu fiquei com um roxo, né, na região. E não liguei, assim, não senti dor, não senti nada, quer dizer, senti um pouco de dor onde ficou roxo. Mas aí é aquela coisa, passei um remédio, uma pomada, um gel, passei arnica, não dei a menor bola. Dali para diante eu comecei a sentir muita dor na região lombar, mas como eu trabalhava muito tempo sentada no computador, eu achei que fosse por causa disso. Você não associou diretamente à questão da queda? Não associei, quer dizer, coincidiu de ser uma época que eu trabalhava muito tempo sentada, então eu achava que era por isso, que era a cadeira do computador, aí troquei de cadeira, enfim, comprei uma cadeira melhor e nada, né? Aí fazia aquela coisa, ficava meia hora sentada, levantava, dava uma alongada, dava uma caminhada, mas não associei com a queda. E um ano depois, um belo dia, estava com as amigas, num restaurante japonês que tinha um banquinho muito baixo, eu sou alta, né? E eu estava muito curvada e na hora de ir embora... Não, eu simplesmente... Na hora eu não estava sentindo dor, mas na hora de levantar eu simplesmente não consegui me mexer. E aí foi quando eu fui investigar o que estava acontecendo. Bom, doutor Carelli, o que a Valéria passou, na verdade, muita gente, né, quando tem algum probleminha de coluna, acaba não levando tão a sério, eu tomo um remedinho na hora, passo uma pomada e não vai investigar de fato o que pode estar acontecendo, né? Isso pode levar a problemas seríssimos na coluna. Com certeza. A medida inicial que se realiza é procurar um atendimento de emergência, se essa dor com trauma, né, pode ocasionar uma fratura na parte óssea da coluna, né? A coluna é dividida em partes ósseas chamadas vértebras. A gente está inclusive com um modelo que a gente pode ir exemplificando aqui. Então, para o telespectador tomar ciência, né, a coluna é constituída de ossos interligados por articulações
e a principal delas é um amortecedor que fica entre as vértebras, chamada de disco intervertebral, que nós vamos abordar na sequência do programa. Então, um traumatismo, por menor que seja, pode ocasionar normalmente uma contusão, que é um trauma em partes moles, provavelmente foi o que aconteceu com a Valéria. E se a pessoa já tem uma predisposição, pode acontecer também um problema na cartilagem. Às vezes a pessoa já tem um problema degenerativo e um trauma gera um processo inflamatório, ou às vezes secundariamente parte dessa cartilagem pode sair do lugar e dar uma hérnia de disco chamada traumática. E no caso dela, isso demorou 1 ano para acontecer, esse problema mais sério? Ela teve o trauma e 1 ano depois que ela foi de fato sofrer mais com isso. É comum que demore tanto? O que é, às vezes, isso foi um evento casual muito forte e intenso que marcou o episódio dela, mas na maioria das vezes, esse chamado nexo causal, ele não é tão objetivo. Às vezes o paciente já tem o problema, ou teve um trauma e apresentou o problema depois, ou o trauma só ocasionou uma contusão e ela já tinha uma predisposição até um problema degenerativo do disco intervertebral e veio secundariamente apresentar um fenômeno doloroso que não teve um nexo causal totalmente correlacionado. Isso é comum em trabalhador braçal, pessoas que trabalham em indústria, que precisam fazer esforço, às vezes têm o mesmo problema do que uma pessoa que trabalha sentada ao nível de um escritório no ambiente fechado. Então, saber separar esse nexo causal, muitas das vezes a gente também, os médicos, não conseguem. Às vezes tem uma relação, às vezes não está totalmente interligado. Bom, Cássio, a gente sabe que para a medicina oriental o corpo ele é visto mais de forma integral, não somente uma parte, como a coluna, desassociada de outra. Então, de que forma a gente pode pensar aí em prevenção e tratamentos, pensando por acaso um tratamento, uma sequência de acupuntura, por exemplo? Bem, eu sigo as mesmas orientações que o Carelli falou, né, que todo trauma deve-se procurar um pronto atendimento para averiguar a gravidade disso tudo e tomar os procedimentos necessários, né? Porém, na visão da medicina oriental, no caso da Valéria, que caiu, bateu com o bumbum, região ali do sacro, cóccix, isso tem uma coligação muito interessante com a medicina oriental, porque ali está uma visão energética que nós chamamos de porta do pulmão, que é o pô, né? Até a gente brinca assim, pô, bati aqui, né? Exatamente isso. Quando você, e principalmente quando está a perda do fôlego, você não consegue nem chamar por uma ajuda, perdi até a voz, não pode nem gritar por socorro. Isso mostra uma debilidade, depois que eu já pude ler aqui, antes de começarmos o programa, eu digo, você que vai ser a nossa cobaia aqui, a nossa paciente, e eu pude observar através da leitura do pulso que havia uma deficiência na questão respiratória, porque isso atrapalha a questão da respiratória, numa questão da autoestima da pessoa, tudo por causa de uma queda. E bateu lá embaixo, afeta-se toda a coluna como um todo. Então é necessário esses procedimentos iniciais, e a visão da medicina oriental é restaurar o equilíbrio deste órgão, no caso dela, o pulmão, né, para restabelecer a oxigenação celular como um todo. Bom, você de casa pode e deve participar aqui do nosso programa, tirando todas as suas dúvidas pelo telefone, pelo Twitter, pelo Facebook. Tem várias perguntas já chegando aqui para a gente, então não perca tempo, mande a sua também. Começar aqui com a pergunta, do Jonas Santos pelo Facebook. Obrigado, Jonas, pela participação. Olha a história dele, gente. Ele disse que depois de brincar de cambalhotas, a coluna dele começou a doer e fincar do lado direito. E aí ele tem muito receio, está com medo de ir no médico e pergunta o que ele deve fazer para acabar com essa dor, doutor Carelli. Olha, toda dor requer uma dor aguda de um trauma. Ele teve um trauma que a gente chama de baixa intensidade. E esses traumas de baixa intensidade podem ocasionar desde lesões menos sérias, mas que causam muita dor, que a gente tem que separar. A dor é um sintoma e cada um tem um limiar de dor, né? E tem que respeitar o limiar de dor do paciente. E às vezes a dor é tão aguda que o paciente acha que está tendo um problema muito sério. Mas às vezes, quando a dor é só localizada, pode ser o que nós chamamos de contratura muscular. Então,
então um exercício mal feito ou mal executado que ele deve ter realizado deve ter gerado um espasmo, que a gente chama uma contratura muscular, na região da coluna lombar, e ele está com esse desconforto. Agora, o desconforto persistente leva a uma consulta com um especialista para determinar a causa, né? Fazer uma anamnese, buscar um diagnóstico que pode ter outras causas. Por exemplo, o que chama a atenção de nós médicos, ortopedistas, dos especialistas em coluna, quando nos deparamos com pacientes, são principalmente com as dores de forte intensidade de várias semanas, vários meses, ou aquelas que irradiam para a perna. Aquelas dores que irradiam para a perna, no caso da pergunta do nosso telespectador, que seria um sinal de alerta, que poderia ser um sinal de uma compressão de uma estrutura neural. Bom, a Valéria, que demorou um ano para buscar ajuda médica, acho que pode dar alguma dica também para o Jonas. Essa coisa da irradiação para a perna, isso aconteceu comigo, né? E teve uma coisa mais grave, eu parei de sentir a ponta dos dedos dos pés. Eu comecei a sentir dormência nos pés. Quer dizer, no pé, no caso, no pé esquerdo. Porque o que aconteceu, que o meu médico falou depois, é que essas vértebras que foram atingidas, elas deslizaram para o lado esquerdo na hora do tombo. Né? Houve um deslizamento pequeno, mas enfim. E aí ele explicou, eu não sei se eu vou explicar direito, mas isso pressionou alguns nervos da minha coluna que tinham a ver com a perna. Então aquilo começou a irradiar para a perna, eu senti muita dor na perna, até o ponto de eu começar a sentir dormência no pé. E eu senti tanta dormência que um dia eu estava sentada, e aí eu fui levantar, eu já estava melhor, já estava sentindo menos dor, aí eu fui levantar, eu não senti o pé, eu virei o pé e torci o pé. Nossa, então trouxe mais um problema ainda, foi além do mais que um você já problema, tinha. né? Por conta do problema da coluna. Bom, essa questão de pensar em prevenção, muitas vezes as pessoas acabam deixando aí, não só tem um problema ou deixar o problema agravar um pouco mais, para pensar em prevenção. A gente tem aqui a pergunta da Regina Célia Cortes pelo Facebook. Obrigado, Regina, pela participação. E ela faz uma pergunta aqui que a gente pode até qualificá-la em relação à prevenção e aos cuidados que as pessoas têm que ter em relação à coluna. Ela quer saber qual o tempo de vida útil de um colchão e quais os sintomas aí que podem indicar de que você precisa trocar de colchão, qual a melhor posição para dormir, inclusive é outra questão que ela faz aqui. O colchão é outra questão importante, né? Não é para a vida toda, né, Cássio? Exatamente. O colchão, ele tem, como tudo, né, dos utensílios, tem uma vida útil. E a gente tem que ter a observação de quando há uma deformação desse tipo de utensílio, que a gente faz tanto uso, né, pois passamos grande parte do nosso tempo deitados, dormindo, descansando, para poder executarmos as nossas funções. Então é tempo, tem que se observar se já houve uma deformação, se ele já não está respondendo bem, qualquer desconforto, tenta mudar de posição no local, porque as pessoas normalmente costumam deitar no mesmo lado, principalmente casais, né? Eu só durmo do lado direito, minha mulher dorme do lado esquerdo. Muda, vê se houve, faz essa comparação para ver se já houve esse desgaste e há necessidade. E observar também que a gente, com o passar do tempo, também muda de forma física, né? Às vezes ganha um pouco mais de peso, então também vai haver a necessidade da troca desse utensílio, obedecendo aquelas escalas de peso, altura, ideal para a pessoa. A sugestão fica, como já foi dada ali inicialmente, a melhor postura é a de deitado lateralmente, porque aí não vai forçar nem a extensão, nem a flexão da coluna vertebral. Mas observando sempre o nível de conforto do paciente, porque às vezes ele, num momento de doença, ele vai encontrar um posicionamento mais confortável. Não é o ideal, mas é o confortável, enquanto ele vai se submeter aos tratamentos. Muito bom. Em relação ao tempo de validade, normalmente as fábricas de colchão, eles já mandam junto algum tipo de certificado, algumas instruções em relação ao tempo de validade, então vale a pena você conferir. Cadê a Regina aqui? Regina, vale a pena você conferir junto ao fabricante do colchão que você usa, se já passou do tempo e também, como disse aqui o Acácio, se não tem aquela deformação, aquele buraco no meio do colchão que você deita e cai para o meio, então, de repente, pode ser a hora de você trocar ou virar o colchão, como alguns fabricantes também recomendam. A gente separou aqui algumas dicas mandadas pelo Ministério da Saúde em relação aos cuidados
cuidados fundamentais para a sua coluna. A gente vai colocar agora a primeira lista aí com 4 pontos fundamentais para você tomar nota aí. O primeiro tem relação à questão também aqui da Regina, que é qual a melhor posição para dormir, como já disse aqui também o Acácio. Então, deitar de lados e evitar dormir de bruços. Por que evitar dormir de bruços, doutor Carelli? Olha, porque é fundamental, como o Acácio falou, preservar as curvaturas da coluna vertebral. Então, pessoas que têm a chamada dorsalgia, que são as dores na parte da coluna dorsal, quando a gente deita de bruços, pode ocasionar o quê? Uma certa retificação dessa cifose. Todo mundo tem uma cifose, uma curvatura para frente na coluna dorsal. Dorsal, que é essa parte superior da coluna. Superior. E na coluna lombar, nós temos uma lordose. É uma curvatura ao contrário da coluna dorsal para ocorrer uma compensação. E de bruços nós tendemos ao que? Retificar tanto a dorsal como retificar a lombar. Isso pode gerar um espasmo muscular, uma contratura, uma distensão de ligamentos, que são estruturas que unem as vértebras e o disco, e isso provocar dor em cada indivíduo. Né? Mesmo o paciente sem histórico de dor na coluna, o que a gente chama de mal dormir, às vezes a gente acorda com aqueles desconfortos. Né? E isso é evitado dessa forma. Vamos voltar a ver os outros tópicos, então, sobre saúde da coluna, aí, mandados pelo Ministério da Saúde. Então, já falamos sobre dormir de bruços, evitar, né, e deitar de lado sempre que você for dormir. Depois, ao elevar um objeto do chão, abaixar-se com as pernas flexionadas. Também tem aí usar um colchão ortopédico, que é outra dica que já mencionamos aqui, um bom colchão dentro de um prazo de validade correto. Em relação ao travesseiro, não deve ser muito fino, nem muito macio. Como é que é o seu travesseiro, Valéria? Ele não é muito fino, mas também não é muito alto. Também não é muito macio, mas também não é muito duro. Então é o ideal. Eu demorei para encontrar um travesseiro que eu gostasse, assim. Isso também tem relação ao tamanho do travesseiro, não muito alto nem muito baixo. Qual dos dois doutores aqui podem ajudar para a gente? Porque tem que ter essa distância aqui, né? Do ombro até a orelha. Se o travesseiro for muito pequeno, pode o paciente ou o indivíduo, né, que está deitado, forçar muito a coluna cervical e ter um espasmo dessa musculatura lateral, chamado músculo esternocleidomastoide, e ele fica contraturado. Então a gente chama de torcicolo, né? Politorcicolo de origem muscular. Ou com travesseiro muito fino, ou com muito alto também pode gerar um torcicolo do lado oposto, né? Que nada mais é do que contratura muscular. Muito bom. Então, também, além de um bom colchão, é bom você investir num bom travesseiro que tem essa altura adequada aqui, para você não acabar acordando com aquele famoso torcicolo e complicando os seus dias aí. Tem mais perguntas chegando aqui para a gente. Ana Lúcia, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta quais são os riscos e os benefícios da cirurgia de artrodese, doutor Carelli. Olha, a cirurgia, ela é indicada em último caso, quando nós estamos tratando de dor. Uma coisa é o paciente ter um fenômeno neurológico, que foi transitório no caso da Valéria, que ela sentiu parestesia, que é o termo técnico para dormência, porque as estruturas comprometidas por uma hérnia de disco, em cima da raiz neural, vocês podem ver aí de casa, que atrás da parte óssea e dos discos saem estruturas neurais chamadas raízes neurais. E como parte dessa cartilagem ela pode herniar, hérnia significa sair do lugar. Então, quando esse disco que fica entre as vértebras sai do lugar. Parte dele sai do lugar, ele pode comprimir essas estruturas neurais que vão formar nervos maiores, e o principal e o mais conhecido é o famoso nervo ciático. Então, pode ocasionar ciática, que é essa dor irradiada para os membros inferiores. E o nervo, ele está tanto levando informações de sensibilidade para a nossa perna ou para o nosso braço, se for na coluna cervical, quanto relacionado com motricidade dos movimentos. Então, todo o nervo espinhal que sai da coluna, ele é misto. Então, perda de movimento pode ter relação com dor na coluna. Isso. Então, ela teve um falseio, um falseio no tornozelo, que poderia ser um déficit de força de um grupamento muscular específico, de uma compressão de uma estrutura neurológica. Então, quando tem um déficit neurológico que ele é mantido ou ele é progressivo, aí está indicada a cirurgia
para o risco de o paciente ter um dano neurológico permanente. Mas é importante buscar outro tipo de tratamento antes de antes chegar que isso aconteça. a recorrer Aí a até artrodese, cirurgia. que é o que ela está nos reportando, é quando o paciente, além de ter esse sintoma neurológico para a perna, também, além da hérnia, tem um desgaste. Porque uma coisa é ter a hérnia, o disco que sai, a outra é ter um desgaste da cartilagem e bater osso com osso. Quando uma vértebra começa a encostar próximo da outra, gera fortes dores nas costas, e isso requer uma cirurgia, uma técnica que é de estabilização. Normalmente nós colocamos parafusos e hastes e amortecedores com enxerto ósseo e fazemos a artrodese, que é uma fusão. A gente diminui o movimento naquele segmento da coluna e isso beneficia o paciente em termos de dores na coluna. E a descompressão, a retirada da hérnia para aliviar as dores que irradiam para a perna. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui da Isabel Cristina pelo Facebook. Obrigado, Isabel, pela participação. Ela quer saber se dor na coluna cervical pode causar enjoo e tontura, Cássio. Pode ter relação? Sim, tem tudo a ver, né? A falta de oxigenação que chega até o cérebro, você vai ter essa perda de equilíbrio de imediato. E a compressão chegando até a parte do esôfago vai gerar um aumento do suco gástrico, o refluxo, e aí pode gerar essa questão do enjoo, né? Visto pela medicina oriental, a gente olha como um todo esses aspectos também. Muito bom. Tem outra pergunta aqui da Hariane Dalvani pelo Facebook. Obrigado, Hariane. Ela conta que tem hérnia de disco extrusa na L4 e L5 aqui, que são vértebras, para quem não está muito familiarizado com essa linguagem, né, que os ortopedistas, essa terminologia que os ortopedistas estão tão acostumados. E ela pergunta o que causa, quais as formas de ela aliviar essas dores. A L4, o que a gente tem que saber? Que na coluna dorsal nós temos 12 vértebras. São 33 vértebras na coluna, 7 na cervical, 12 na dorsal e 5 na lombar. Então, L é de lombar e L4 com L5 são as últimas, uma das últimas. Então, entre a quarta e a quinta vértebra lombar, esse disco dela herniou. Então, o tratamento é procurar uma forma de fisioterapia ou uma medicina complementar alternativa para tentar aliviar os sintomas. Nem toda hérnia extrusa é a pior hérnia que tem em termos de imagem. É quando quase toda a cartilagem ela sai do lugar, é um volume grande de disco e normalmente isso pode causar muita dor e até um déficit neurológico, uma perda de força nas pernas. Mas a primeira medida quando eu não tenho déficit neurológico é repouso, fisioterapia, analgésicos, medicina alternativa se quiser. Uso de imobilização nós não recomendamos muito, por muito tempo, que às vezes o uso de um colete ou de uma cinta por vários meses pode causar um efeito que a gente chama contrário, um efeito rebote, atrofia a musculatura e como já foi colocado nas recomendações, a musculatura é fundamental. E se nada disso funcionar, aí existem as técnicas para retirada dessa hérnia extrusa, que normalmente ou é uma microdissectomia com uso de microscópio ou o uso de um endoscópio. Existem cirurgias que você pode realizar com pequenas incisões para retirar essa hérnia e ter uma descompressão com mínima agressão. Muito bem, a gente tem outras 4 dicas aqui para a gente finalizar o programa de hoje, também passadas pelo Ministério da Saúde, de como cuidar bem da saúde da sua coluna. Então, aí, ao trabalhar no computador, manter as costas retas, não carregar mochilas ou sacolas com peso de um lado só. A gente sabe que isso é muito comum aí entre as mulheres, principalmente, carregam bolsas pesadas só de um lado, então tentar distribuir esse peso, a criançada também na escola, não levar mochila só de um lado do braço. Ao caminhar, manter as costas retas e o abdômen contraído, e nas atividades domésticas, evitar trabalhar com o tronco inclinado. Então, na hora aí da faxina, vai varrer, vai fazer aquela limpeza. Também não esquecer da sua coluna para depois no fim do dia você estar bem aí e poder andar e continuar com as suas atividades ao longo do dia. A gente infelizmente já está acabando aqui, mas acho que fundamental, a gente tem várias perguntas chegando para a gente do que devo fazer, que médico buscar. Então a recomendação geral é não deixe passar muito tempo sem você recorrer a uma ajuda de um profissional de saúde para que o seu problema na coluna não piore, né? Acho que essa é a recomendação que todos aqui dariam também, né? Com certeza. Automedicação e tratamentos por si só não são muito bem, não devem ser conduzidos de uma forma individual. Buscar ajuda de terceiros,
de o médico, né, procurar ajuda ao pronto-socorro, como nem foi o caso da Valéria, em casos de trauma, para excluir fraturas, que o tratamento é totalmente diferente da doença chamada degenerativa para o trauma da coluna. Muito bom. Então, a Cássio, Valéria, Dr. Carelli, muito obrigado pela presença hoje aqui no Conexão Futura. Você de casa, muito obrigado por todas as participações. A gente não conseguiu ler todas aqui, mas muito obrigado mesmo. A gente volta a se encontrar, então, amanhã, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.